Olá, vamos continuar a gravação então dos sistemas de governo. Nós já temos disponíveis no nosso blog para os nossos alunos já a primeira parte do sistema de governo, onde nós analisamos em geral os 4 grandes sistemas de governo que existem hoje pelo mundo afora e lembramos algo que é muito importante a gente pensar. Esses sistemas de governo, eles são, e quando nós mencionamos naquele primeiro vídeo, na teoria geral do Estado, havia uma pretensão de estabelecer uma teoria geral para o Estado, onde nós analisaríamos apenas as estruturas legais, constitucionais, desconsiderando a realidade cultural, política, econômica daquele país. E isso é muito importante a gente lembrar o que nós falamos ali naquele primeiro vídeo. A teoria do Estado hoje ela modificou-se. A gente não tem a pretensão de entender como é que funciona o sistema de governo simplesmente analisando as leis e a Constituição, simplesmente a estrutura legal, constitucional, normativa que prevê o funcionamento daquele sistema. A gente tem que levar em consideração também a realidade do jogo político, a realidade cultural, econômica, social do país no qual se insere aquele sistema. Por que isso? Porque nós vamos perceber com muita clareza que determinados sistemas de governo, quais são os sistemas de governo que nós estamos trabalhando? São 4 grandes sistemas de governo. O sistema presidencial, que surge nos Estados Unidos e se espalha para a América do Norte, América Central, América Latina. O sistema parlamentar, que surge na Inglaterra e que se espalha para toda a Europa e vai se espalhando para o mundo inteiro. Nós vamos encontrar então sistemas parlamentares pela Ásia, pela África, assim como sistemas presidenciais, e 2 sistemas que existem em menos lugares, que é o sistema semipresidencial, que é uma invenção francesa de 1958, onde você tem um governo bicéfalo, governam simultaneamente o presidente e o primeiro-ministro, enquanto no sistema presidencial governa só o presidente, enquanto no sistema parlamentar governa o primeiro-ministro. No semipresidencialismo, criado na França em 58, você tem o primeiro-ministro e o presidente da República governando juntos e repartindo competências comuns. E ainda o sistema distrital, também criado na França durante a Revolução Francesa, em 1793, levado para a Suíça, existente até hoje na Suíça. É um sistema com mega poder legislativo, um executivo que é um órgão do poder legislativo e um judiciário autônomo. Esse sistema hoje existe com variações grandes, no caso cubano, mas que recentemente foi reformado com a nova Constituição de Cuba, e no caso chinês, que também recentemente foi reformado, com mudanças constitucionais na China do Xi Jinping. E o sistema suíço, que também, no início do século XXI, também foi reformado, mas mantém ou trazem variações desse sistema diretorial. O que nós vamos trabalhar aqui do sistema diretorial é o sistema suíço, que eu conheço de perto, pude estudar na Suíça um tempo, enquanto estava fazendo meu doutorado, e também o sistema cubano, país que eu já tive a oportunidade de ir já 4 vezes, ver de perto o funcionamento do sistema de governo cubano, a Constituição cubana, inclusive dei aula nesses países e fiz palestras, dei aula na Universidade de Havana e conheço de perto o funcionamento. Eu posso falar desses 2 sistemas diretoriais, mas não dá para falar sobre a China ainda. Infelizmente, eu pretendo ainda ir à China, estudar, ficar um tempo lá. A gente precisa conhecer a China. A China ainda é uma incógnita para nós, e ela hoje vai se transformando na primeira economia do mundo, a Rota da Seda, que leva investimentos chineses para cerca de 120 países. É necessário, é fundamental conhecer a China e o funcionamento da China. Lembrando que a gente só pode falar sobre algo que a gente conhece. Então, por isso eu não vou falar sobre o caso chinês, que o que eu conheço da China, leio muitas reportagens, alguns livros, principalmente algumas análises sobre a economia chinesa, etc., mas não sobre o funcionamento do sistema de governo chinês. E já os outros 2 sistemas eu conheço de perto, então eu posso falar sobre eles. A gente não pode falar sobre o que a gente não estudou, não conhece. Eu não conheço ainda o caso chinês, mas pretendo conhecer, e eu acho que é necessário a gente conhecer o sistema chinês. Bom, então, uma coisa que é importante lembrar, ou recordar nesse momento, é que não tem como a gente copiar um sistema do outro. A gente chega e fala, mas olha,
O sistema inglês ele é lindo, né? Um sistema baseado na confiança, né? A Constituição inglesa ela é baseada num tripé, onde você tem as leis escritas, né? Produzidas pelo parlamento, né? Com o mesmo quórum de uma lei ordinária, mas que tratam de matéria constitucional. Você tem as decisões judiciais, né? E que integram a Constituição da Inglaterra, né? Enquanto aquelas normas aplicáveis ao caso concreto, né? O common law, os case law, né? E ainda as convenções constitucionais, que são acordos verbais, ou seja, parte da Constituição da Inglaterra ela não é escrita, ela é verbal. Olha, é lindo. Então vamos copiar esse sistema. Não tem como copiar o sistema. Não tem como copiar o sistema nenhum. Vamos imaginar, só para a gente pensar um pouco a respeito disso, vamos imaginar que um sistema político, né, ele é uma máquina legal, ela é uma estrutura legal, institucional, a serviço da democracia. Então esse é o primeiro dado, ela está a serviço, ela deve estar a serviço da democracia, mas muitas dessas máquinas têm distorções autoritárias muito grandes, por diversas motivações históricas. Então esse é o primeiro dado importante. A existência de um sistema sofisticado na Constituição, de uma estrutura legal sofisticada, de um sistema de governo, não é garantia de democracia. Ela vai ser uma estrutura que deve estar em serviço da democracia, mas a democracia vem acompanhada de vários outros aspectos, né? Que implica em participação política, que implica a cultura política, né? Aqui está participando do nosso vídeo o meu cachorro, o Freud, que eu vou pedir silêncio para ele e eu já retomo esse vídeo daqui a pouquinho. Isso é um vídeo caseiro, né? Mas só um segundo. Bom, voltei. Vamos esperar que o Freud colabore com a gravação desse vídeo. Então, nós voltando, falando o quê? Que esses sistemas, então, eles funcionam de maneira diferente. E quando a gente fala de democracia, tem vários outros elementos que têm que ser levados em consideração, não apenas o sistema de governo. O sistema de governo, então, são as regras de funcionamento da democracia representativa, né? Como é que é feita a eleição do deputado, se há o Senado ou não há Senado, como é que é feita a eleição do senador, se no sistema parlamentar só os deputados escolhem o primeiro-ministro, os senadores não, ou como no caso italiano, os senadores também escolhem, no sistema presidencial, se a eleição é em um turno, 2 turnos. Então, esses detalhes, essa engrenagem, né? Ou essa engenharia constitucional de funcionamento do sistema de governo está a serviço da democracia. Mas para que a gente tenha democracia, efetivamente é necessário outros mecanismos, né? Eleições limpas, mecanismos de fiscalização adequada, uma cultura política, participação política, informação, né? A inexistência, algo que ultimamente afeta diretamente as democracias, que são as fake news. Então as mentiras, a manipulação da opinião pública tem influenciado resultados eleitorais, isso já tem sido muito debatido de maneira muito importante, a gente precisa enfrentar esse debate, nas distorções, por exemplo, dos resultados no Brexit, sobre a saída ou não do Reino Unido, da União Europeia, sobre a eleição do Trump, e como você tem por meio de algoritmos sofisticados, análises sofisticadas de dados, físicos de dados, que analisam esses dados, que criam, como os algoritmos criam fake news, criam mensagens falsas, e com isso manipula a opinião pública e dirige a opinião pública para resultados eleitorais que não aconteceriam, não fossem fake news, etc. Então, a democracia implica um monte de outros debates fundamentais. Ela não é só a estrutura jurídica. Essa estrutura jurídica ela existe para servir à democracia representativa. Lembrando que há outras formas democráticas, como a democracia participativa, a democracia deliberativa. Vamos discutir isso em outros vídeos. A democracia consensual, a experiência belíssima que nós tivemos durante algum tempo da vigência da Constituição do Equador e da Bolívia, hoje comprometidas por governos autoritários, mas a Constituição de 2008, do Equador, de 2009 da Bolívia, que estabelece o Estado plurinacional e mecanismos de democracia participativa, democracia consensual, outras formas de democracia semidireta, democracia direta, democracia por sorteio, experiências do sorteio. Tem um livro muito interessante do Yves Saint-Tomé, sobre mecanismos de participação, democracia deliberativa, democracia participativa. Então, essas são várias as formas democráticas. Os sistemas de governo que a gente está estudando agora, eles então servem
à democracia representativa, devem servir à democracia. Só que ela se insere, esse sistema de governo se insere sob todo um contexto. Então, justamente por isso que a gente fala, não tem como copiar um sistema de governo. O sistema de governo inglês é lindo, são 800 anos de história. O sistema norte-americano, eu adoro o sistema norte-americano, vou implementar o sistema norte-americano no Brasil. Não funciona, o sistema francês, qualquer que seja o sistema chinês, vamos adotar no Brasil, o sistema suíço, vamos adotar no... Não funciona. Por quê? Vamos pensar então na ideia que eu estava trazendo aqui, de uma máquina. Vamos imaginar uma máquina, ou na máquina, como dizem os italianos, o sinônimo de um automóvel super, uma máquina com CH, uma máquina. Uma Ferrari. Olha, você pode ter um sistema de governo que é uma Ferrari, lindo, bem estruturado, com um monte de normas, leis, etc, etc. Só que a gente precisa de um piloto. A gente precisa das pessoas fazendo esse sistema funcionar. Então, se o piloto for ruim, a Ferrari nem anda. Se eu nunca dirigi uma Ferrari não, mas pegar uma Ferrari de corrida, a esmagadora maioria das pessoas não consegue arrancar, bate na saída. Então a gente precisa, não basta uma estrutura boa, mas é necessário também outros mecanismos, realidades, participação, a realidade cultural, social, política, econômica tem que ser levada em consideração para que a gente possa analisar o adequado funcionamento, em que grau que há distorções no funcionamento desse sistema jurídico, em que grau que mecanismos autoritários ou culturas autoritárias influenciam no mau funcionamento, em que forma que a participação popular pode ajudar no funcionamento desses mecanismos, enfim, não tem como copiar a história do outro. Isso é uma mensagem fundamental que fica nesse vídeo agora. Não adianta, a gente estuda os sistemas políticos, analisa o funcionamento dos sistemas políticos, agora não apenas a estrutura normativa, legal, institucional, constitucional, mas também ela inserida dentro de realidades políticas, sociais e econômicas, para aprender com isso, mas para a gente construir um sistema que seja adequado à nossa realidade, à nossa história, à nossa cultura, à nossa realidade econômica, social, política, etc. Essa é a lição importante desse vídeo. No próximo vídeo, então, nós vamos retomar a discussão do presidencialismo. Então, no vídeo onde a gente falava do sistema de governo 2, nós introduzimos a ideia do presidencialismo. Agora, a gente problematizou algumas questões importantes sobre esse sistema de governo e sobre o sistema de governo presidencial criado nos Estados Unidos e que foi copiado em toda a América. E vamos continuar então no próximo vídeo analisando o sistema presidencial e fazer o que a gente estava fazendo no vídeo 2. O próximo vídeo será o número 4, que é justamente essa comparação do sistema presidencial com o sistema parlamentar. E depois a gente analisa o sistema semipresidencial e o sistema diretorial. Até daqui a pouco.